Boa noite, pessoal. Vamos começar a aula de hoje, então. Acho que na aula passada a gente estava vendo o Teorema de Green, né? A gente viu dois exemplos aqui. Deixa eu achar. Beleza, então só lembrando aqui. Lá no Teorema de Green, a gente pedia que tivesse uma curva plana, suave, ou suave por partes, simples, quer dizer, sem autointerseção, orientado no sentido anti-horário, e duas funções aí, p e q de duas variáveis, com derivadas parciais contínuas, num conjunto aberto aí, contendo essa região limitada pela curva. Então, nessas condições, a gente pode calcular essa integral de linha de p dx q dy como uma integral dupla sobre essa região D. Integral dupla do quê? Da função dq dx menos dp dy. Tá? Bom, a gente fez a demonstração aqui, então, no caso onde essa região era limitada por gráfico de funções, e vimos aí alguns exemplos de como calcular integrais de linha transformando em integrais duplas, né, usando o teorema de Green. Então, uma outra aplicação importante desse teorema é para a gente poder calcular áreas de figuras planas, tá? Então, por quê? Bom, vamos fazer aqui. Se vocês se lembrarem lá de cálculos de várias variáveis, quando a gente calcula uma integral dupla de uma função, se essa função f for positiva, o que essa integral dupla vai dar para a gente? Então, digamos que D seja uma região aqui do plano, e aqui está o gráfico da função. Eu estou supondo que essa função é uma função positiva, tá? Bom, a interpretação geométrica da integral dupla é o volume, né, dessa região limitada pelo gráfico da função e essa região plana D, certo? Essa coisa aqui. Então, se a gente pensar que a gente está integrando a função constante, uma função constante, o gráfico seria um plano, né, ou um pedaço de plano, função constante igual a c, digamos. Isso aqui seria o quê? Bom, pensando geometricamente, a gente estaria calculando o volume da figura limitada por essa região D, e, e o plano constante igual a c, né, plano horizontal aí. Seria alguma coisa desse tipo aqui. Melhor, deixa eu... Na verdade é a mesma figura que está aqui. Deixa eu desenhar de novo. Enfim, a gente tem essa figura aqui. Bom, isso aqui a gente diz que é um cilindro, tá? O cilindro ele não precisa ter a base circular necessariamente. Pode ser qualquer figura aí. A ideia do cilindro é que, se a gente fizer qualquer corte no, na horizontal, digamos, a figura aqui gerada por essa interseção é sempre congruente com a base, né? Então, está empilhando aí várias figuras iguais para formar esse sólido aqui. E como é que a gente calcula o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura, né? Então, aqui seria justamente a área dessa base, que eu chamei de D, e a altura aí, que é constante, chamou de C.
Então, no caso particular, onde esse C aqui vale 1, então a integral dupla aí sobre essa região da função constante igual a 1 vai dar justamente a área da nossa região D, né? Então, a gente tem o seguinte, para a gente calcular, se tiver uma região plana aí, e quiser calcular a área dela, a gente pode calcular a integral dupla sobre essa região D da função constante igual a 1. Isso vai dar para a gente a área dessa função D. Claro, desde que essa integral aqui exista, né? Nem sempre essa integral vai existir. Se essa região D ela for muito complicada, enfim, for uma coisa toda irregular, pode ser que a gente não consiga calcular essa integral. Tá? Tem condições para decidir se essa integral existe ou não, mas aí é uma questão de teoria da medida, é mais complicado. Mas as figuras que a gente vai ver aqui, geralmente tem integrais, tá? Quando a curva, por exemplo, a fronteira dessa região for uma curva suave, ou uma curva suave por partes, aí a gente consegue calcular a integral. Tá, e daí? A integral dupla, a gente viu pelo teorema de Green que a gente pode calcular como uma integral de linha, né? Uma integral de linha sobre a fronteira aí dessa região, de alguma função adequada. Lembrando aqui, o que diz o teorema de Green? Se P e Q forem funções com derivadas parciais contínuas, numa região contendo aquela região D ali, a gente sabe que a integral dupla dessa derivada parcial aqui, dq dx menos dp dy, é igual à integral de linha da fronteira da região D, chamada de gama, orientada no sentido anti-horário, de p dx e dy. Esse é o teorema de Green. Então, olha, se a gente conseguir funções p e q satisfazendo essa função aqui, que isso daqui é sempre igual a 1, então essa integral dupla vai dar justamente a nossa área da região D. Né? Vocês conseguem pensar em funções p e q de duas variáveis para tal que essas derivadas parciais, a diferença delas dê igual a 1? Que funções poderiam ser essas? Pode ser. Uhum. Qual, por exemplo? É, 3x e 2y? Peraí. P de xy e Q de xy. Quem que seria a P? 2y Uhum. e E aqui? 3x. 3x. Vamos ver, então. Então, aqui no caso daqui, dx daria 3, né? dp dy daria 2. Então, daqui é dx menos dp dy dá 1. Então, beleza. Aí funciona. Então, a gente poderia dizer que a área da nossa região D é a integral dupla aí da função constante igual a 1. No caso, a integral de linha sobre a fronteira da região D da função P, no caso é 2y, dx, menos, não, desculpa, mais Q, que é o 3x, dy. Então, funciona. Claro que existem infinitas possibilidades aí para a escolha de P e Q, né? Dependendo da região que a gente vai calcular, pode ser interessante uma escolha de funções ou outra. Outro exemplo que a gente poderia pegar, por exemplo, seria, digamos, eu quero que aqui dê 1 e aqui dê 0. Então,
pego a função Q como x e a P igual a zero, por exemplo. Então, aqui dq dx daria 1, dp dy dá zero, né? Então, a área da nossa figura seria a integral de linha aí da função dp, não, da função p dx mais q dy, então fica só que dy. A parte da p some, né? Então, tem uma formulazinha bem simples aí para calcular essa área. Ou, outra possibilidade, se a gente pegasse, por exemplo, a p valendo menos y e aqui é zero, também nada. Olha aqui, dq dx vai dar zero, dp dy dá menos 1, então isso aqui também dá 1 para qualquer ponto xy. Então, outra forma de calcular a área seria uma integral de linha da função p, então no caso é menos y, dx. Aí a parte que vai dar zero, né? Então não precisa nem colocar. Ou ainda, se a gente pegar aqui valendo alguma coisa do tipo, eu quero que aqui dê um meio e aqui dê um meio também, para somando as duas dá 1. Então digamos que aqui seja o meio de x e a p é menos um meio de y. Também vai dar, né? Derivando que em relação a x aqui vai dar um meio, aqui vai dar menos meio, um meio menos um meio, dá 1. Então, outra formulazinha que a gente teria seria integral aqui de... Vou colocar um meio em evidência, né? Um meio de menos y dx mais x dy. Então, tem várias fórmulas aí possíveis que a gente pode obter para calcular a área. Agora, dependendo do nosso caso concreto, pode ser mais conveniente usar uma do que outra, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que a gente queira calcular a área de uma elipse. Uma elipse aí com o diâmetro maior valendo 2A e o diâmetro menor valendo 2B. Então, por exemplo, alguma coisa assim. Aqui vai de menos A até A e aqui de menos B até B. Como é que a gente pode calcular a área dessa elipse? Essa região aqui. Bom, a gente pode usar o teorema de Green para começar. Primeira coisa, a gente precisa de uma parametrização aí para a fronteira, né? Uma parametrização para essa elipse seria alguma coisa desse tipo aqui. Gama de t. A cosseno t e b seno de t. Aqui com t variando entre 0 e 2π. É parecido com a equação da circunferência, né? Só que em vez de a gente ter cosseno de t e seno de t, ou um raio constante aqui, a gente tem uma diferença aí para o comportamento na horizontal e da vertical. Tem parâmetros diferentes aqui, A e B. Então, olha, pelo teorema de Green, ou
Essas 4 fórmulas que a gente viu para calcular a área, a gente pode calcular essa área assim. Uma integral de linha do quê? O que fica mais fácil aqui, desses exemplos que a gente pegou? Deixa eu ver essa primeira fórmula, de repente. Se a gente fosse calcular aí. Deixa eu calcular. Então, a curva seria essa daqui. A cosseno de t, b seno de t. Será que vai ficar fácil calcular aí? Vamos ver. Vou calcular essa integral de linha. Então, seria a integral de 0 até 2π, né? Que é onde está variando o nosso parâmetro t. Duas vezes o y aqui. O y representa a nossa segunda coordenada da curva. B seno de t. Vezes o dx. O dx é a derivada da primeira coordenada da curva, né? No caso, a cosseno de t. Aí a segunda parte aqui. Mais 3 vezes o x, é a primeira coordenada da curva, a cosseno de t. Dy, a derivada da segunda coordenada. Então, b seno de t vai ficar b cosseno de t. Tá certo isso? Professor, Oi? ali você não derivou Onde é que eu o esqueci de dx. derivar? O dx. O dx. O x seria Fica o menos a... a seno t. Ah, tá, Ali obrigado. onde tá lá cosseno t. Uhum. Aqui fica negativo, né? Cosseno de t. Uhum. Bom, ficou bem parecido aqui. Tem seno, cosseno, a e b, 3 e menos 2. Então, vai ficar a integral aqui de 0 a 2π de AB seno de t cosseno de t dt. Bom, essa não parece ser uma integral difícil de calcular. Talvez tenha que fazer uma mudança de variáveis aqui. Ou integrar por partes. Vou colocar essa parte constante aqui para fora. Se a gente chamar isso aqui de U, isso de dv, por exemplo. Será que dá certo? Eu acho que você pode só fazer o U e o DU, já dá certo. O du. Ah, sim, é verdade. Usar a regra da cadeia, né? Professor, você tem certeza que isso tá certo? Não tenho porque eu não fiz isso aqui antes, mas se viu alguma. Onde é que você acha que está errado aqui? Deixa eu pensar mais um pouquinho, daí se eu tiver certeza eu falo, tá bom? Tá. Olha, na verdade, provavelmente não está certo porque a gente sabe que o seno e cosseno são funções periódicas, né? Então, quando a gente clicar no 0 e no 2π, vai dar o mesmo valor. Isso aqui daria 0. Ah, não. Não esquece, não tem nada a ver isso que eu falei. Seno, cosseno. Ó, professor, Uhum. ali na primeira linha ainda, Aqui? você tem 2 vezes y, né? O y é b seno de t. Certo. Aí você vai multiplicar pela derivada do x.
Uhum. Aí a derivada do x é menos a seno de t. Ah, peraí. Ah, tá certo. Então aqui vai ficar o seno. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Tá, 2y, então ficou 2b seno de t. Aqui, derivada do x vai ficar a cosseno de t negativo, né? Então, Uhum. ok. Aí a segunda parte. 3 vezes a cosseno de t. Tá aqui. Ah, tá. Legal. Então, na verdade, vai ficar o cosseno ao quadrado e aqui o seno ao quadrado, né? Isso. Uhum. Ah, obrigado, Tia. Disponha. Então, vou apagar isso aqui. Então, aqui fica AB seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de t menos 2 seno ao quadrado de t. Hum. Agora fica uma coisa meio complicada aí. O que daria para fazer aqui? Olha, se eu separar aqui em 2 cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, ficaria alguma coisa assim. 2 cosseno ao quadrado. Não vai ajudar muita coisa. Aqui teria que lembrar quem que é a integral do cosseno ao quadrado, quem que é a integral do seno. Enfim, dá para resolver, mas está meio chato, né? Vamos ver aqui nessa última integral, vocês vão ver que vai ficar bem mais simples se a gente usar essa quarta fórmula aqui. Seria metade da integral de menos y dx mais x dy, tá? Vamos ver aqui. Então, só copiar aqui de novo. Gama de t é a cosseno de t, b seno de t. Então, vai ficar a integral de 0 até 2π, menos y. Então, é menos b seno de t, dx. Então, ficaria a menos a seno de t. Então, fica a seno de t. Aí mais x dy. A cosseno de t. E o dy aqui, b cosseno de t. Olha, aqui ficou bem mais simples porque a gente vai ter a e b aqui. Dá para colocar em evidência, né? E vai sobrar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Então, na verdade, isso aqui vai ficar a metade da integral de 0, opa, aqui tem 2, até 2π, da constante AB, que dá 2π AB dividido por 2, AB. Então, olha, dependendo da curva que a gente pegar, pode ser mais útil usar uma dessas fórmulas aí, ou outra, né? Todas elas vão dar o mesmo resultado, mas na hora de calcular pode ficar mais simples usar uma do que outra. Bem? Deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui.
Professor, só para confirmar se eu entendi direito. Quando eu quero calcular a área, eu determino uma curva para o contorno daquela área, e aí eu monto a função f de uma forma que seja conveniente para usar o teorema de Green, é isso? Isso mesmo. Ou você usa uma daquelas opções e vê se dá certo, né? Aqui a gente tem Aham, 4 fórmulas já. tá. Nos exercícios que eu vou colocar, que são do livro, provavelmente uma das três últimas, vai ser útil. Agora, se você estiver numa situação real, aí pode ser interessante você deduzir alguma fórmula aí que seja adequada para você. Obrigada. Ela só tem que fazer essa condição, né? dq dx menos dp dy ser igual a 1. Então, tá. Bom, eu vou colocar exercícios ali depois para vocês poderem praticar, tá? Vamos ver o que vem aqui. Tá joia. Aqui um exemplo, beleza. Bom, pessoal, aqui o teorema de Green que a gente viu foi a versão mais simples, né? A versão clássica, na verdade. Só voltando aqui. Nessa versão do teorema de Green, a gente pedia que a curva gama ela fosse uma curva fechada, simples e plana. Quer dizer, uma curva que não tenha autointerseção. E a gente calculava a integral sobre essa região aí limitada pela curva, né? Então, essa região D aqui, que é a região limitada por gama, é alguma coisa desse tipo. A curva gama, então, ela é uma curva fechada simples, né? Orientada no sentido anti-horário. A região D é uma coisa desse tipo aqui. É uma região que não tem buracos, não tem furos, não tem nada. É uma região sólida, digamos assim. A gente vai ver daqui a pouco que esse teorema de Green ele tem versões um pouco mais gerais para regiões que admitem buracos, alguma coisa desse tipo aqui. Você tem um buraco aqui, outro aqui, enfim. Esse tipo de região, quando ela não tem buracos, a gente diz que é um conjunto simplesmente conexo. E uma região desse tipo aqui, a gente diz que é uma região multiplamente conexa. A gente vai ver que o teorema de Green ele vale para esse tipo de região também se a gente pegar as curvas com a orientação adequada, tá? Então, por exemplo, se eu pegar essa curva aqui de fora orientada no sentido anti-horário e as de dentro todas no sentido horário. A demonstração é bem simples, na verdade, basta dividir essa região aqui em, em duas regiões, por exemplo, e completar com curvas aí para aplicar o teorema de Green em cada uma dessas regiões de forma separada e somar tudo no final. Mas antes disso, vamos definir essas coisas de uma forma mais precisa. O que é um conjunto simplesmente conexo? O que é multiplamente conexo? Essa história de conjunto simplesmente conexo, ela tem muito a ver. É uma área da topologia também, topologia algébrica, na verdade. É uma área interessante aí, que a gente relaciona a álgebra com geometria, com topologia. Eu vou falar aqui meio rápido sobre essas coisas, só para ir direto no que interessa para a gente, tá? Primeira coisa, a questão de homotopia de caminhos. A gente vai dizer que dois caminhos aqui, beta e gama, eles são homotópicos se a gente consegue deformar um deles para transformar em outro de forma suave, de forma contínua. Tá? Então a ideia é a seguinte: a gente tem um caminho aqui. Gama, digamos, eu comecei no ponto gama de A, terminei no ponto gama de B. Eu tenho outro caminho beta aqui. Digamos, comecei no ponto C, terminei no ponto D.
A gente diz que esses dois caminhos eles são homotópicos. Se a gente consegue transformar esse caminho nesse de forma contínua. Como se a gente estivesse fazendo uma deformação, tá? Então, por exemplo, eu vou começar a subir esse caminho aqui. Depois eu vou subindo mais um pouco, enfim. Até chegar nesse último caminho. Acho que no GeoGebra fica mais fácil a gente visualizar isso. Deixa eu pensar aqui. A minha primeira curva aqui é a curva A. Eu estou fazendo um gráfico de função só para ficar mais fácil para mim, tá? Então, esse aqui é o nosso primeiro caminho. Pensar em outro, digamos, pensando numa parábola, sei lá. T quadrado mais 1, parâmetro t, com t variando de 0 até, ok, 5. Vou colocar 5 aqui também. Talvez dividir isso aqui por 25. Tá, então eu tenho duas curvas aqui, tá? Dois caminhos. Deixa eu colocar cor diferente aqui. Vocês acham que é possível eu deformar esse caminho vermelho, por exemplo, para conseguir transformar no azul? Olha, um jeito de fazer isso é como se a gente pegasse uma média ponderada entre os dois caminhos, né? E tentar alterar o peso entre esse parâmetro do peso. Digamos, eu vou colocar um parâmetro aqui, chamado, chama de C, variando de 0 até 1. Tentar fazer aquela história do caminho em linha reta, né? Você lembra como a gente fazia o caminho em linha reta entre dois pontos? Dava um peso t para um ponto, um peso 1 menos t para o outro, e fazia esse t variar entre 0 e 1. Eu vou fazer isso para todos os pontos da curva aí, dessas duas curvas. Então eu vou definir uma curva aqui. O primeiro parâmetro é t, igual às outras. O segundo parâmetro vai ser uma média ponderada entre essas duas. Então, digamos, é o 2t, que é o da primeira curva aqui. Vezes esse c aqui, que é meu peso. E eu vou somar com o parâmetro da segunda curva, que é o t ao quadrado mais 1, sobre 10, e multiplicar por 1 menos c. Aqui de novo, t variando de 0 até 5. Então, olha, conforme eu vou mudando esse peso, a gente vai saindo de uma curva e chegando na outra, né? Então, a gente consegue deformar de forma suave uma curva para chegar na outra. Então, a gente diz que esses dois caminhos eles são homotópicos. Posso até fazer um rastro aqui para ficar mais bonito. Tudo bem? Essa é a ideia de dois caminhos serem homotópicos. Claro que nem sempre isso é possível, né? Se eu pegasse, por exemplo, um caminho fechado e um caminho em linha reta, não teria como deformar uma circunferência, por exemplo, para transformar num segmento de reta. Não, talvez teria. Não sei.
transição. Não, provavelmente teria. Quando dá problema é quando o nosso domínio ele tem buracos, tá? Quando o conjunto não é simplesmente conexo. Por exemplo, se eu pensar aqui, num conjunto, por exemplo, um anel circular, pensar assim, por exemplo, digamos que eu tenho um segmento de reta aqui, esse caminho gama e um caminho beta aqui. Eu consigo deformar esse caminho beta para chegar no caminho gama de forma assim, de forma que eu não saia do conjunto desse anel circular? Na verdade tenho, né? Eu posso fazer assim. Deixa eu ligar esse ponto inicial com esse ponto aqui. Tá, digamos que eu liguei esse ponto neste e esse ponto aqui nesse outro, passando por volta aqui desse buraco. Tá? Então eu posso começar, por exemplo, com um caminho desse tipo, depois ele vira esse, daí ele vira esse. Até que a gente chega nesse caminho gama. Então é uma forma da gente deformar de forma suave, sem sair do nosso conjunto, sem sair do anel circular, sair do gama e chegar no beta. Tudo bem? Então esses dois caminhos eles são homotópicos. Agora, se eu pensar nessa situação aqui, digamos que eu tenho um caminho aqui, e o outro aqui, dando a volta nesse buraco aqui. Nesse caso, não tem como, tá? Esse caminho, eu não consigo transformar ele nesse caminho verde. Justamente porque tem esse buraco aqui me atrapalhando. Ele vai acabar tentando dar volta aqui nele e vai dar problema. Então, esse aqui são dois exemplos de dois caminhos que não são homotópicos. Não são homotópicos nesse conjunto, né? Nesse anel circular aqui. Mas ficar falando de deformação é meio vago, né? Então, a gente define a homotopia de uma forma um pouco mais... uma maneira mais formal, que é a seguinte. A gente diz que dois caminhos aqui, beta e gama, eles são homotópicos se existe uma função contínua aqui desse intervalo AB, que é o domínio dos caminhos, beta e gama, e o intervalo 0, 1, até o conjunto ômega. Tal que h de t, no ponto em 0, no parâmetro 0 aqui, é o caminho beta de t, e quando esse s vale 1, a gente chega no caminho gama de t. Tá? Então, é alguma coisa assim. A gente começa aqui no caminho beta, tá? Nosso primeiro parâmetro aqui, ele vale 0. Ah, desculpa, aqui está invertido, mas tudo bem, depois eu vou. Quando esse parâmetro aqui vale 0, a gente está no caminho gama. O t está variando, né? O t começa aqui no ponto A e vai até o B. Aí eu comecei a aumentar o valor do parâmetro S, esse primeiro parâmetro. Então a gente foi deformando esse caminho, tem outro caminho agora, aumentando mais ainda, a gente tem esse outro, aumentando mais, a gente chegou no caminho gama. Para S valendo 1, a gente tem o gama, para S igual a 0, a gente tem o caminho beta.
E para S, 1/3, 2/3, qualquer valor intermediário, a gente tem esses caminhos intermediários aqui, entre um e outro. Então, quando existe essa função h ali, que é a nossa homotopia, essa função contínua, os caminhos eles são homotópicos. Ok? Então, por exemplo, bom, o exemplo que eu dei foi esse do GeoGebra, né? Aqui a gente tinha caminhos. Posso chamar esse caminho de beta, por exemplo? Opa. Esse caminho gama aqui, é o beta de baixo. Beta, e esse é o nosso caminho gama. Se eu pegar o ponto 1,5 aqui, digamos que ele esteja variando de 0 até 1. Então, peguei o ponto, o valor 1,5. Esse aqui seria o nosso beta de 1,5, e aqui seria o nosso gama de 1,5. Esses caminhos que a gente traçou aí, variando o parâmetro, são os nossos caminhos intermediários, né, quando a gente estava fazendo a deformação. Por exemplo, esse aqui poderia ser nosso caminho gama de t seria o caminho H1 de t. O 1 que a gente subiu é todo o parâmetro 1 aqui, né? O beta seria a função H para o primeiro parâmetro valendo 0 e o t aqui variando. Esse caminho aqui do meio poderia ser o caminho H, bom, 0 e 1, então deixar o primeiro parâmetro fixo aqui o ao meio e o t variando. Esse daqui o 3/4, enfim, e assim por diante. Esse aqui é 1/4. Por aí vai. Tá, vamos ver uns exemplos aí para ficar mais claro isso. Deixa eu começar com esses caminhos aí circulares, tá? Em arcos de circunferência. Por exemplo, chamar de beta de t, essa circunferência aí. Essa semicircunferência, né? Cosseno de t, seno de t, o t variando de 0 até π. Então, essa circunferência é vermelha. E uma circunferência de raio 2 agora. 2 cosseno de t e 2 seno de t. Essa azul. Vocês conseguem pensar numa função contínua, h, de 0 a π, porque é o domínio dos caminhos, né? Produto cartesiano com 0, 1. Satisfazendo essa condição aqui, que h de t0 seja o primeiro caminho beta e ht1 seja o caminho gama. A ideia, como eu falei antes, é fazer uma média ponderada, né, entre esses dois caminhos, que está escrito errado. Uma média ponderada entre esse caminho beta e esse caminho gama, que também está errado. Como é que seria? Esse S está variando de 0 até 1, tá? Então a gente pode começar, por exemplo, com S menos... Opa. Menos S, a primeira curva, a curva beta, por exemplo, e S, a segunda curva. É aquela ideia de média ponderada, né, que a gente fazia para fazer caminhos em linha reta entre dois pontos. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, para S igual a 1,
essa parte aqui vai sumir, sobra só o caminho gama. Para S igual a zero, essa parte vai sumir, sobra só o beta. E para S intermediário aqui entre 0 e 1, a gente vai ter esses outros arcos de circunferência aqui. Vai ter o caminho HTS. No caso, ficaria... Um aqui é 2, cosseno de t no t, o outro é 1. Então, ficaria alguma coisa do tipo 1 menos S. Enfim. Vai dar uma circunferência aí, com raio entre 1 e 2. Então, são dois caminhos que são homotópicos. Esses dois arcos de circunferência, homotópicos em R2, tá? Sempre que a gente fala de homotopia, tem que considerar o conjunto que a gente está trabalhando. Onde que essas curvas estão sendo consideradas. No nosso caso é R2. Agora pegar um conjunto diferente aí. Olha, nosso conjunto ômega agora são todos os pontos do plano onde a segunda coordenada em módulo é maior que 1. Então, na verdade, são esses dois semiplanos aqui. Esse semiplano para y maior que 1 e o outro onde o y é menor que 1. Se a gente pegar qualquer dois caminhos aqui, um nessa parte de cima e outro na parte de baixo do conjunto, não tem como eu deformar esse caminho para chegar no outro, né? Porque tem essa barreira aí no meio do conjunto. A barreira que não pertence ao conjunto, na verdade. Então não tem como eu sair daqui. Não tem como eu sair desse ponto e chegar nesse outro de forma contínua. Sem sair do conjunto. Então são exemplos de dois caminhos que não são homotópicos, né? A mesma coisa acontece se eu tiver o plano com um buraco, com um furo. Por exemplo, aqui eu estou considerando todo o plano R2 e tirando esse ponto aqui. Esse é o ponto, eu acho que foi o 2,0. O 0,2. O R2 menos o ponto 0,2, tá? Então, quando a gente tem essa situação de ter um buraco ou ter um furo, a gente consegue dois caminhos aí que não são homotópicos. Por exemplo, aqui, essa circunferência vermelha, ela não é homotópica à circunferência azul, por quê? Porque a gente não consegue deformar ela para chegar no azul de forma contínua. Ela esbarraria nesse buraco aqui. Ficaria uma coisa mais ou menos assim. A gente começa a aumentar a circunferência, aumenta, mas uma hora não vai conseguir passar desse buraco aqui. Então não vai conseguir chegar em toda a circunferência azul. Bem, então, esse caminho vermelho e esse caminho azul não são homotópicos no conjunto R2 menos 0,2. Pode acontecer também de um caminho ser homotópico a um ponto, tá? O ponto a gente pode considerar como um caminho constante, né? Por exemplo, se eu pensar num caminho constante aqui, gama de t valendo ponto 1 e 1, como é que ficaria essa curva? Não ficaria uma curva, na verdade ficaria só o ponto, né? A gente pode considerar como um caminho também. Será que esse ponto, ele é homotópico a um caminho, uma circunferência, por exemplo? Eu consigo deformar essa circunferência para chegar nesse ponto? Consigo, né? É só a gente ir diminuindo o valor do raio aqui. Até chegar num ponto só. Então, nesse caso, a gente diz que o caminho gama... Deixa eu chamar de gama isso aqui.
homotópico a um ponto. Então, de novo, pensando lá nos anéis circulares, ó, nosso conjunto gama é essa rosquinha aqui. Esse caminho aqui, ele é homotópico a um ponto no conjunto? Eu consigo deformar ele até chegar no ponto? Consigo, né? A gente vai diminuindo a distância entre os pontos, fazendo cada vez mais um se aproximar do outro até colapsar num ponto só. Então, esse caminho gama aqui, ele é homotópico a um ponto no conjunto ômega. Agora, se eu pegar um outro caminho, dando a volta aí nesse buraco, a gente consegue fazer ele colapsar num ponto só? Não dá, né? Tem esse problema do buraco segurar o caminho. Então, esse caminho beta não é homotópico a um ponto. Nesse conjunto ômega. Um outro exemplo que sempre aparece em topologia é o tório. Não sei se vocês estudaram ele já. Essa figura aqui. É uma superfície, na verdade, né? É como se fosse uma superfície de uma boia aqui. Está dando essa volta aqui. É uma rosquinha, né? Então, por exemplo, se eu pegar qualquer caminho aqui, nessa superfície, caminho desse tipo, eu consigo colapsar ele num ponto, né? Esse caminho, por exemplo, ele é homotópico a um ponto. Agora, se eu fizer um caminho dando a volta aqui, nesse buraco, aí já não dá. Esse não é homotópico a um ponto. Nesse conjunto ômega. E se eu desse a volta aqui nesse outro sentido, digamos, passando por trás ali, também não dá, né? Não dá para colapsar isso daí num ponto só. A gente está considerando só a superfície, sem a parte de dentro. Essa história de homotopia é interessante porque a gente consegue falar em classes de equivalência, tá? De curvas. Por exemplo, aqui nesse anel circular, por exemplo, a gente tem dois tipos de curvas. As curvas que são homotópicas a um ponto, que a gente consegue colapsar um ponto, e as que não, e as que dão uma volta aqui em torno desse buraco. Então a gente tem duas classes de equivalência aí. No toro a gente tem três, né? Tem essas curvas que são homotópicas a um ponto, tem as curvas que dão a volta aqui nesse sentido no toro, e as que dão a volta nesse outro sentido. Olha, aqui são duas curvas que não são homotópicas a um ponto, mas elas não são homotópicas nem entre elas mesmas, né? Eu não consigo deformar essa curva aqui da horizontal para chegar na vertical. Então aqui a gente tem três classes de equivalência. Tem uma história em topologia aí que a gente consegue definir um grupo, tá? Usando a operação de concatenação de curvas e tal. E ver o grupo fundamental associado à superfície. É interessante. Quem tiver curiosidade aí de estudar topologia algébrica. Bom, mas voltando
falei de homotópico um ponto. Como eu falei, o teorema de Green a gente enunciou só para conjuntos simplesmente conexos, né? Quando o domínio das funções era um conjunto simplesmente conexo. A gente vai enunciar a versão do teorema de Green para conjuntos multiplamente conexos daqui a pouco, mas só para... Bom, vamos definir o que é um conjunto simplesmente conexo primeiro. A gente vai dizer que um conjunto ele é simplesmente conexo se qualquer caminho fechado for homotópico a um ponto. Tá? Então, qualquer caminho fechado aí dentro do conjunto ele pode ser deformado num ponto. Isso quer dizer que ele é simplesmente conexo. Quando isso não for verdade, a gente diz que o conjunto é multiplamente conexo. Então, por exemplo, bom, a gente já viu vários exemplos, né? Esse anel circular aqui. Ele não é simplesmente conexo, por quê? Porque a gente tem curvas aí dentro desse conjunto que não são homotópicas a um ponto, que a gente não consegue colapsar num ponto. Esse é um conjunto que não é simplesmente conexo. O toro é um outro exemplo de conjunto que não é simplesmente conexo. Enfim, qualquer conjunto que tenha um buraco, tenha um furo, ele não vai ser simplesmente conexo, tá? A gente pensar no plano aqui. E tirar um ponto só que seja, digamos o ponto 1 e 1, isso também não é um conjunto simplesmente conexo. Olha, esse conjunto aqui seria todo plano, e a gente está tirando o ponto 1 e 1. Está fazendo um furo ali, né? Por que ele não é simplesmente conexo? Porque a gente pode pegar uma curva aqui, ao redor desse ponto, que ela não pode ser colapsada num ponto só. Dentro do conjunto, claro. Ah, tá, eu esqueci de falar aqui. A gente só fala que um conjunto é simplesmente conexo ou multiplamente conexo quando ele é conexo por caminhos, tá? Então, qualquer dois pontos do conjunto, a gente tem que ter um caminho ligando eles dois. Se a gente for falar, por exemplo, desse conjunto aqui, todos os pontos x, y do plano, tais que o y seja diferente de zero. Então seria, ou melhor, colocar diferente de 1. Então, esse conjunto aqui tirando essa reta horizontal. Esse é um exemplo de um conjunto que não é conexo por caminhos, né? Se a gente pegar um ponto aqui com valor y maior que 1 e outro menor que 1, eu não consigo sair desse ponto, chegar no outro, sem sair do conjunto. Então ele não é conexo por caminhos. Então, nesse caso, não faz sentido a gente tentar classificar em simplesmente conexo ou multiplamente conexo, tá? Bom, de uma forma geral, então, o Rn é sempre um conjunto simplesmente conexo, né? Qualquer caminho fechado no Rn a gente consegue deformar num ponto. Se a gente pegar a superfície de uma esfera,
também é simplesmente conexo, né? Qualquer caminho que a gente pegar aí nessa superfície fechado, a gente consegue ir deformando esse caminho até chegar num ponto só da esfera. Já o anel circular, não. Pegar qualquer caminho fechado aí dando a volta nesse buraco, ele não vai ser homotópico a um ponto. O tório, também não. O plano perfurado, então, o plano tirando qualquer ponto aí do plano, também não é simplesmente conexo. Agora, esse outro exemplo, ele é interessante. Se a gente pegar aqui, todo plano, eu não vou tirar uma reta porque daí não seria um conjunto conexo por caminhos, né? Mas eu vou tirar uma semi-reta desse tipo. Esse conjunto, ele é simplesmente conexo ou não? Vocês conseguem pensar num caminho fechado aqui, que não seja homotópico com ponto? Que a gente não consiga deformar um ponto? Não tem como. A ideia seria tentar passar por algum ponto da semi-reta aqui, né? Mas se a gente fizer isso, vai estar faltando um ponto aqui no caminho. Ele não vai ser fechado. Então, na verdade, esse aqui é um conjunto que ele é simplesmente conexo. É estranho, né? Porque se eu tirar um ponto do plano, ele não é simplesmente conexo. Mas se eu tirar uma semi-reta inteira, aí ele é. Meio estranho, mas é isso aí mesmo. Bom, muito bem. Antes de falar da versão geral do Teorema de Green, a gente vai voltar naquela história de campos conservativos. Só lembrar que um resultado que a gente viu foi o seguinte. Se a gente tinha um campo conservativo aí, com funções coordenadas p e q, se o campo é conservativo, então a gente tinha que ter a derivada parcial de p em relação a y sendo igual à derivada de q em relação a x. Para todo xy aí no domínio do campo, né? E a recíproca, a gente viu que não era verdade em geral. E a gente viu um exemplo aqui, né? Deixa eu relembrar o exemplo. Esse exemplo aqui. Deixa eu considerar esse campo vetorial. f de xy é menos y sobre x ao quadrado y ao quadrado e x sobre x ao quadrado y ao quadrado. Ele satisfaz a condição aqui do dp dy ser igual a dq dx, né? Essas derivadas parciais são iguais para qualquer ponto aí nesse conjunto, no R2 menos o ponto 0, 0. Mas esse campo ele não é conservativo. Por quê? Porque a gente consegue uma curva suave. Lembrando, o campo ele é conservativo se e somente se para toda curva fechada, a integral dele dá zero. A gente mostrou isso, né?
Isso para toda curva fechada, suave, por partes no domínio do campo. E nesse exemplo, a gente conseguia uma curva, uma circunferência, né, dando a volta em torno de zero. E na hora de calcular essa integral de linha dessa curva fechada, dava 2π, não dava zero. Então, isso quer dizer que o campo não é conservativo. Então, a recíproca do teorema não vale em geral. Mas qual que é o detalhe aí? Naquele exemplo, o exemplo era esse daqui, deixa eu copiar de novo. O domínio desse campo vetorial era quem? O domínio era esse conjunto aqui. Era todo plano, tirando o ponto 0, 0. Quer dizer, é o plano perfurado, né? É o plano aqui, com um buraco aqui, em zero. Esse é um conjunto que não é simplesmente conexo, né? Porque os caminhos aqui que dão a volta em torno do ponto zero, eles não são homotópicos a um ponto. Então, esse é um conjunto que não é simplesmente conexo. A gente vai ver que quando o campo vetorial está definido num domínio simplesmente conexo, quer dizer, um conjunto onde não tem furos, não tem buracos, então a recíproca daquele teorema é válida, tá? Então, o que a gente vai mostrar? Se a gente tiver um conjunto aí simplesmente conexo, e um campo vetorial aí, a gente precisa que as derivadas parciais deles sejam contínuas, né, das funções componentes, para poder aplicar o teorema de Green. Então, esse campo ele vai ser um campo conservativo se e somente se a gente tem a igualdade aí das derivadas parciais. A dp dy será igual a dq dx. Então, olha, aqui a recíproca daquele teorema que a gente já viu antes. A gente já viu antes que se o campo é conservativo, então vale a igualdade aí das derivadas parciais, né? Era só aplicar o teorema de Schwarz para verificar isso. A gente vai mostrar agora a volta. Mostrar que se as derivadas parciais aí forem iguais, então dq dx igual a dp dy,
o campo tem que ser conservativo. Tá? Para mostrar que o campo é conservativo, é igual antes. Tem que mostrar que a integral sobre qualquer caminho fechado dá zero. Então, demonstração. A gente vai fazer só a volta, porque a ida a gente já mostrou antes. A ida era o termo de Schwarz. A gente quer mostrar que a integral de linha de f é zero para qualquer caminho fechado aí. Gama. Caminho fechado, simples, né? Enfim. Então, olha só. A gente tem aqui nosso conjunto gama, nosso conjunto ômega. É um conjunto simplesmente conexo, não tem buracos, não tem furos. E a gente vai considerar um caminho fechado aí qualquer, gama, dentro desse conjunto. Bom, o que a gente vai fazer agora? Esse caminho gama, como ele é um caminho fechado, simples, não tem autointerseção e tal, ele vai delimitar uma região aí de ômega que a gente vai chamar de D. Ok? Eu quero aplicar o teorema de Green aqui, tá? Vamos lembrar aí quais são as hipóteses que a gente tinha para poder aplicar o teorema de Green. A gente precisava de uma curva plana, simples, suave por partes, orientada positivamente, e dê a região limitada pela trajetória de gama, e as funções aí com derivadas parciais contínuas e tal. Então é isso que a gente tem, né? A gente tem uma curva simples, suave, fechada, D, a região aqui limitada por gama. A questão aqui é que eu não tenho buracos, né? Então, eu estou pegando exatamente todos os pontos aí dessa região limitada. Eu sei que não tem buracos porque o conjunto gama ele é simplesmente conexo. Não tem alguma coisa desse tipo aqui. Então, a gente pode aplicar o teorema de Green para essa função, para essa região, desculpa. Então, o que diz o teorema de Green? A integral de linha desse campo vetorial aí, em relação ao vetor posição, a gente sabe que isso aqui é justamente a integral das funções componentes aí, p em relação a x, somando com a integral de q em relação a y, certo? Sobre essa curva gama. Bom, pelo teorema de Green, o que é isso? É a mesma coisa que a integral dupla sobre a região aí limitada por gama, chamei de d, da diferença das derivadas parciais aí, dq dx menos dp dy. E quanto que dá isso? A gente está supondo que essas derivadas parciais são iguais, né? dq dx igual a dp dy. Então, essa coisa aqui vai dar zero. A integral dupla da função constante igual a zero dá zero. É só isso que a gente precisa. Então, a integral de linha de qualquer caminho fechado dá zero. Isso quer dizer que f é conservativo.
Olha que esse teorema ele não contradiz aquele contra-exemplo que a gente deu antes, né? Aquele exemplo... Esse exemplo aqui. Por que ele não contradiz? Porque, nesse caso, o nosso domínio do campo vetorial é o conjunto R2 menos zero, que não é simplesmente conexo. Então, aqui foi muito importante dizer que... Opa. Que nosso domínio aí do campo vetorial é um conjunto simplesmente conexo. Para poder garantir que a região limitada pela curva está totalmente dentro do domínio aí do campo vetorial. Ok? Então, isso dá um critério bem útil para a gente verificar se um campo é conservativo ou não, né? É só a gente ver as derivadas parciais aí, se elas coincidem ou não, e se o domínio do campo for um conjunto simplesmente conexo. Olha, vamos ver uns exemplos aí. Então, vamos tentar verificar que esse campo vetorial x menos y e x menos 2, se ele é ou não é conservativo. Esse é um campo definido em todo R2, né? O fxy a gente escreveu como x menos y, x menos 2. Então, essa aqui é a nossa função p, pxy, e essa é a nossa função q. Esse campo aqui tem que ver o domínio dele primeiro, né? Esse aqui é um campo que está definido em todo R2. O R2, ele é simplesmente conexo. Então, a gente pode aplicar aquele critério ali das derivadas parciais, né? O que a gente tem que ver? A gente tem que ver se é verdade que dq dx é igual a dp dy para todo ponto xy. Isso é verdade? Nesse caso? Quem que é o dq dx aqui? É x, né? dp dy é menos 1. Ah, não, desculpa. dq dx é 1. dp dy menos 1. Então, na verdade, não é verdade que isso aqui é igual para nenhum ponto. Então, esse é um campo que não é conservativo. Então, é um teste bem mais simples do que ficar tentando calcular a integral de linha de qualquer caminho fechado, né? E ver se vai dar zero. Um outro exemplo aí. Esse campo. 3 mais 2xy x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Tá, vamos ver. De novo, esse aqui é um campo que está definido em todo R2. Então, o domínio aqui dele é simplesmente conexo. Então, para a gente verificar se ele é conservativo ou não, a gente tem que verificar se é verdade que dp dy é igual a dq dx para todo xy. Vamos ver. Quem que é dp dy aqui?
Então, derivada disso daqui em relação a y dá 2x, né? Dq dx. Bom, derivando isso aqui em relação a x, aqui dá 0, aqui dá 2x. Então, olha, nesse caso, é verdade que as duas derivadas parciais, dp dy e dq dx, são iguais, né, para qualquer xy do plano. Então, esse aqui é um exemplo de um campo conservativo. Só lembrando, o que significa dizer que um campo é conservativo? Dizer que um campo é conservativo quer dizer que ele é o gradiente de alguma função escalar, né? Então, existe uma função aí, f pequeno de R2 em R, tal que f é o gradiente dessa função. Isso aqui é a nossa função potencial, né? Função potencial para o campo conservativo. Olhando para essa função, vocês conseguem pensar em alguma função que satisfaça essa condição aí? Uma função potencial para esse campo? Eu quero uma função aí, f de x, y, onde a derivada em relação a x seja isso e a derivada em relação a y seja isso. Alguma ideia? Deixa eu ver isso aqui. Não sei se vai dar certo. Uhum. 3x mais x ao quadrado y menos y ao cubo. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Como é que é? 3x mais x ao quadrado y menos y ao cubo. Tá, vamos ver então. Deixa eu só copiar essa função aqui de novo. 3 mais 2xy. X ao quadrado menos y quadrado. Joia, então, se a gente derivar essa função f aqui em relação a x, teria 3 mais 2xy, né? Beleza, é o que deu aqui. Em relação a y, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Uhum. Beleza, certinho. Vamos. Essa função é uma função potencial para a nossa função f grande. De uma forma geral, para a gente tentar determinar essa função potencial, a gente tem que integrar, né? Não tem jeito. Como é que a gente pode chegar numa função desse tipo aqui? Olha, suponha que a gente não saiba mais que essa função dá certo. A gente quer uma função cujo gradiente seja exatamente 3 mais 2xy
x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Quer dizer, derivada parcial de f em relação a x. Tem que ser isso daqui. Em relação a y, isso daqui. Então, a ideia aqui, a gente tem derivadas parciais, né? A ideia é a gente fazer uma integração parcial também. Então, se a derivada parcial de f em relação a x dá isso, se a gente fizer a integral em relação a x dessa coisa aqui, teria que dar a integral dessa função, né? Qual que é a integral disso daqui em relação a x? 3x. 3x x ao quadrado y, né? Mas pode aparecer mais uma constante em relação a x, tá? Então a gente vai escrever essa constante assim. Vou colocar como c de x. Ela é constante em relação a x, mas pode não ser em relação a y, tá? Bom, a integral da derivada, né? Então, essa aqui seria a nossa função f. Fazendo a mesma coisa para y aqui. F de y teria que ser a integral em relação a y da derivada parcial. Que dá x ao quadrado y menos y ao cubo. E aí pode aparecer mais uma constante em relação a y, né? Então, olha, a função f ela tem que ser desse tipo aqui de cima, igual ao tipo de baixo também, né? Então, vamos comparar as duas expressões. O x ao quadrado y aparece aqui e aqui. O 3x, ele está aqui, mas não aparece aqui, né? Mas a gente pode pensar que o 3x, ele é uma constante em relação a y, né? Variando o y aqui, o valor de 3x não se altera. O menos y ao cubo, ele é constante em relação a x. Então, eu posso dizer que isso aqui é o c de x e o 3x é o c de y. Então, o que a gente pode dizer que é uma forma geral para a função f seria alguma coisa do tipo 3x mais x ao quadrado y menos y ao cubo. E ainda pode aparecer alguma constante, né? Uma constante em relação a x e a y. Então, essa seria uma função potencial para a nossa função f. Beleza. Então, a técnica aqui é simples, é só fazer a integração parcial aí, em relação a x e em relação a y, e juntar as coisas. Bom, beleza, pessoal, vamos parar por aqui, então, hoje. Na próxima aula, a gente vai ver a versão estendida, então, do teorema de Green para conjuntos desse tipo aqui, onde a gente tem um buraco no meio do conjunto. Um ou mais, né? Nada mais. Beleza, então, até daqui a pouco. Até logo. Até, professor.